Oi, meu nome é Wagner e o nosso trabalho é sobre empreendedorismo e mercado de trabalho. Conforme a gente pode observar nos dados do GEM, o Brasil é um dos países com a maior taxa de empreendedores do mundo. Porém, a maioria desses empreendedores são por necessidade, o que acaba não trazendo muita inovação para o país. O que acaba também acarretando que o Brasil não consegue se destacar no mercado internacional. Outros dados importantes a se levar em consideração são os dados do GI, que é como se fosse um composto de índices que permite calcular a quantidade e a qualidade do empreendedorismo e o suporte a ele em cada país. O GEI é composto por 3 subíndices: atitude, habilidades e aspirações. A gente observa no GEI 14 pilares. Desses 14 pilares, eles agregam umas 50 variáveis. Algumas delas são institucionais e outras variáveis de ambientes, como, por exemplo, infraestrutura, mercado de trabalho, índice de corrupção e etc. O GEI consulta diversas fontes. Alguns dados são originalmente trazidos do GEM, mas são trabalhos independentes um do outro. Em 2017, o Brasil estava em 98º colocado, atrás de países como Irã, Cazaquistão, Jamaica, Costa Rica, entre outros. No relatório anterior, quando tinha 132 países pesquisados, o Brasil estava na colocação de 92º, também atrás da maioria dos países citados anteriormente. Os itens de pior avaliação do Brasil são a internacionalização e o capital humano. Já os itens de melhor avaliação do Brasil são a networking, que seria as redes de contatos, e a percepção de oportunidades. Em 2015, o IBGE lançou um estudo de estatística de empreendedorismo com base no Cadastro Central de Empresas, o SEMPRE de 2013. Esse estudo ele identificou 33,4 mil empresas de alto crescimento e 4,5 mil empresas gazelas. O que seriam empresas gazelas? São novas empresas que estão acabando de chegar ao mercado, são empresas gazelas. Apesar de apresentarem apenas 0,7% de empresas ativas, as empresas de alto crescimento em 2013 apresentavam um número de 5 milhões de empregados assalariados e pagavam 107,5 bilhões de reais em salários e outras remunerações. Em 2016, o IBGE lançou o trabalho de demografia das empresas, baseado no SEMPRE de 2014. O estudo se propunha não só atualizar o perfil das empresas de alto crescimento, como também atualizar os dados sobre taxas de entrada, saída e sobrevivência das empresas. Uma outra pesquisa extremamente importante são as pesquisas realizadas pela Endeavor. Se destaca o trabalho de empreendedorismo nas universidades brasileiras de 2016. De acordo com a pesquisa, 6% dos universitários brasileiros hoje são empreendedores. Já 21% deles pretendem empreender no futuro. Ali predominam empreendimentos muito pequenos. 30% deles nem têm funcionários e 93% possuem até 10 empregados. Além disso, não há planos expressivos de expansão, já que apenas 10% deles pretendem ter até 25 funcionários dentro de 5 anos. Entre os principais resultados desse trabalho, chegou-se à conclusão que há um descompasso entre o que os alunos demandam e o que a universidade oferece, o que explicaria em parte o quadro pouco dinâmico sobre empreendedorismo na maioria das universidades brasileiras. Agora, falando um pouco de pequenos negócios e postos de trabalho, nós podemos ver que na geração de postos de trabalho pelos pequenos negócios, ela pode ser medida pelo menos em 2 níveis: no total de empregos com carteira assinada e no total de pessoas ocupadas. Nós podemos ter uma estimativa baseada no cruzamento dos dados da PNAD com hipóteses adicionais, sendo que essas hipóteses têm como dados base o RAIS. Em 2014, a gente pode observar uma retração na economia brasileira, que gerou uma queda no mercado de trabalho, quando o número de pessoas ocupadas em 2014 era 6,5 milhões. Já em 2017, nós podemos observar que já haviam 14 milhões de pessoas desocupadas, sendo causada tanto pela demissão em massa, quanto as novas pessoas que estão chegando ao mercado de trabalho e não encontrando emprego. Enquanto a gente tinha, em 2014, 40% de formalização, em 2017 nós já tínhamos 37%. Quando a gente fala em formalização, a gente está falando de pessoas com carteira de trabalho assinada. Na contramão de todos esses dados, a gente pode observar que em 2016 teve um crescimento de 29% de pessoas gerindo novos negócios. Isso tudo influenciado pelo empreendedorismo de necessidade. Agora, falando um pouquinho de custo de trabalho aqui no Brasil, ele é medido através
do custo que a microempresa tem para manter o seu empregado, tendo gastos de gestão de trabalho, burocracia ou encargos sociais. O que nós entendemos sobre encargos sociais é o FGTS e o INSS. Uma pesquisa de 2017 resultou nas maiores dificuldades que o empregador tinha de encontrar um empregado. Entre essas dificuldades estavam a própria legislação brasileira, os encargos trabalhistas e os custos de salário, férias e 13º. Ali eu vou falar um pouco sobre terceirização. A terceirização nada mais é quando uma empresa contrata outra empresa para que ela lhe preste determinado serviço. Vamos supor que uma empresa de direito que trabalha no ramo judicial, ela contrate uma empresa especializada em limpeza. Ela está terceirizando a parte da limpeza da empresa dela. Então isso seria a terceirização. De acordo com as teorias econômicas e administrativas, a terceirização ela é vista como uma estratégia empresarial para aumentar a produção dentro da empresa. Portanto, a terceirização, aumentando a eficiência de outras empresas, elas ampliam o mercado de trabalho para empresas que querem prestar serviços terceirizados. O que para essas empresas é benéfico porque muitas vezes elas conseguem aumentar o valor do salário dos seus empregados e também elas conseguem fazer uma formalização mais da mão de obra. Isso acontece especialmente em mercados que não são tão organizados. No mercado de trabalho brasileiro, por exemplo, onde 32% da força de trabalho e 37% das pessoas ocupadas têm carteira assinada, a terceirização pode ampliar as oportunidades de trabalho. A pesquisa da Fiesp de 2015 mostra que 87% das empresas utilizam a terceirização ou já utilizaram uma terceirização. Segundo a própria Fiesp, as empresas teriam interesse em ampliar o processo de terceirização em seus processos, contanto que elas tivessem um embasamento e uma segurança jurídica institucional. Segundo eles, a terceirização teria um grande potencial de aumentar e produzir novos empregos, se a legislação não fosse um impedimento para esse processo. Agora eu vou falar alguns dos principais resultados dessa pesquisa do Fiesp de 2015. Como eu disse anteriormente, 87% das empresas utilizam ou já utilizaram terceirização. 53% das empresas deixaram de utilizar a terceirização por conta da insegurança jurídica. E 38% deixaram de utilizar em questão de ações de trabalhadores terceirizados. De acordo com as pesquisas, as áreas que mais sofreram terceirização foram vigilância e segurança, com 59,8%, limpeza e conservação, com 55,4%, montagem e manutenção de equipamento, com 50%, e logística e transporte, com 45,6%. O potencial de criação de novos empregos apenas na indústria paulista seria de 150 a 200 mil empregos. Já no estado de São Paulo inteiro seria de 700 mil empregos, e estima-se que no Brasil seria de 3 milhões de empregos novos. Comparado ao que é encontrado nas médias e grandes empresas, que são as maiores entrevistadas pela pesquisa do Fiesp, as micro e pequenas empresas, que possuem 2,5 empregados com carteira assinadas, elas são tão pequenas que elas não veem necessidade de terceirizar as suas atividades fins. O que seriam essas atividades fins? Atividades fins seriam as atividades essenciais ou normais da empresa. Aqui no Brasil, até pouco tempo, a súmula do TSE número 331 de 2003 impedia que as empresas terceirizassem as atividades fins, porém ela não especificava o que eram as atividades fins. Ela também previa que a empresa que contratasse uma empresa terceirizada responderia na Justiça do Trabalho caso a empresa terceirizada não cumprisse as suas obrigações legais. Em 2014, passou a tramitar no Congresso um projeto de lei de número 4.330 que previa a possibilidade de terceirizar todas as atividades de uma empresa, incluindo as atividades fins. Esse projeto foi aprovado pelo Congresso, sancionado pela Presidência da República em 31 de março de 2017. Além disso, em 2016, tramitou pelo Congresso um projeto de lei 6.787, que previa uma reforma trabalhista mais ampla, alterando parte da consolidação das leis do trabalho de 1943. Basicamente, a proposta é flexibilizar as relações de trabalho, como, por exemplo, negociação de horas de trabalho, salário, banco de horas e etc. Embora não haja uniformidade em estatísticas internacionais sobre micro e pequenas empresas, os dados indicam que a participação dessas empresas no mercado econômico mundial é extremamente dominante.
Um dado importante que a gente resolveu trazer, que estava fora do nosso material de apoio, mas a gente achou relevante, é sobre o empreendedorismo feminino que vem crescendo cada vez mais e também tem um grande impacto no mercado de trabalho. O empreendedorismo feminino desempenha um papel muito importante para diminuir a diferença de ascensão entre homens e mulheres nas suas carreiras profissionais no mercado de trabalho. Um fator relevante que é levantado pelo Sebrae é que o empreendedorismo feminino nasce principalmente de uma vontade de ter uma renda extra até a vontade de atingir uma independência financeira. Embora as mulheres sejam 52% aproximadamente da população do Brasil, apenas 13% delas alcançam posições de destaque nas 500 maiores empresas brasileiras. Hoje o Brasil é o 7º país a atingir o maior número de empreendedorismo feminino de acordo com o GEM. Ao todo, são 24 milhões de mulheres gerindo seus próprios negócios, fazendo a economia girar e proporcionando novos empregos. Então, nosso trabalho chegou ao fim. Eu espero que todo mundo tenha conseguido ter uma compreensão clara de tudo. Caso tenha ficado alguma dúvida, nós estamos abertos aqui. É só criar um fórum e perguntar que a gente vai responder o mais rápido possível. Todo o material de apoio em PowerPoint e PDF vai estar disponível. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo trabalho.